Agora foi. Ô, Thiago! E aí, queridão? Tudo bem, meu amigo? Como que está o cenário para o alto padrão nesse momento? Ele está melhor? Ele está pior? Ele está retomando? O que que você está percebendo do mercado para imóveis de alto padrão? Olha, Edgar, vamos trazer até dados, números para corroborar a informação que eu vou falar aqui. O país, graças a Deus, saiu, né, de uma situação de crise econômica muito grave. A gente tem aí dados mostrando que o número de milionários cresceu no Brasil no último ano, né? São dados aí do Credit Suisse. Então, o Brasil teve um acréscimo aí de 42 mil milionários do ano de Novos 2018 para o ano de milionários, né? 2019. Novos milionários, né? A gente tem hoje, considerado milionários no Brasil, 259 mil pessoas que têm um patrimônio acima de US$ 1 milhão em aplicações, investimentos, né? Essas pessoas têm, então, aí, pelo menos US$ 1 milhão em recursos, né? Fora os super ricos, que são pessoas com patrimônio acima de US$ 50 milhões, o Brasil também tem um percentual bem interessante. Para você ter ideia, o Brasil foi o país que teve o segundo maior crescimento nesse número de super ricos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, o Brasil teve aí são 869 novos multimilionários, pessoas com patrimônio acima de US$ 50 milhões. Então, o Brasil tem um mercado interessante de pessoas com dinheiro para se trabalhar, não diferente para nós também no mercado imobiliário. Show de bola, show de bola. Tem uma pesquisa que fala, pelo menos antiga, que a cada 10 minutos nascia um novo milionário aqui no Brasil, né? Então, é um dado muito importante aí, para que a galera entenda que, independente da crise, tem gente ganhando dinheiro, isso é importante. Agora, o meu ponto como que está essa movimentação, porque os incorporadores acabaram lançando menos, né? Isso no modo geral, tanto na parte econômica, médio padrão, alto padrão. Tinha muito estoque, principalmente na parte de lançamentos de alto padrão. Como que está isso? Já está menos? As incorporadoras estão lançando novos projetos? O que você está vendo, principalmente na capital, que é o nosso coração aí? Sim, Tudo pulsa primeiro, né? posso falar baseado em São Paulo, né, Edgar, que é onde eu estou centrado. As incorporadoras que atuam nesse segmento, elas estão com novos lançamentos, vários já em andamento, tá? O mercado tem reagido muito bem. A gente pode dizer que de 2019 para cá, o mercado imobiliário no geral, principalmente em São Paulo, aqueceu bastante. Obviamente, isso também reflete no mercado de alto padrão. Então, São Paulo talvez seja um mundo à parte do resto do Brasil. Eu não sei dizer como está o resto do Brasil, mas São Paulo tem ido muito melhor para as incorporadoras. A gente vê a cidade aí tomada de tapumes, guindastes, obras, lançamentos. A área de terrenos, né, formação de áreas está bem aquecido. O Gustavo Alfeola, que esteve aí com você, deve ter abordado também bem esse assunto. Então, está muito aquecido o mercado. Graças a Deus, após anos de dificuldade, a gente percebe uma movimentação intensa nesse nosso mercado. Como que é prospectar imóveis? Claro que você trabalha mais com imóveis de lançamentos, mas você trabalha também com imóveis de terceiros. Como que é o perfil do cliente que tem uma residência que vale alguns milhões e ele coloca na mão do corretor? Como que é o tratamento, como que é a prospecção para esse nicho de imóveis e cliente?
Então, Edgar, esse tipo de cliente, principalmente o particular, vamos falar assim, que seria o terceiro, é um tipo de cliente que você vai precisar conquistar primeiro a confiança dele. Funciona muito bem a sua reputação, né, a pessoa te conhecer de alguma forma, ou você vir indicado por alguém que você já prestou um serviço e a pessoa te recomendar. Né? Esse público ele é um pouco mais exigente, mais cuidadoso. Então, ou eles vão atrás das grandes empresas já famosas, né, que já atuam muito bem, já têm tradição nesse mercado, ou através de indicações de bons profissionais que eles também ficam sabendo através de amigos, de conhecidos e tudo mais. Então, é uma rede, é um micromundo a qual as pessoas acabam se conhecendo, então você também tem que se fazer presente para que seja reconhecido. Show de bola. Então, primeiro, não ter aquela ansiedade, né? Principalmente na prospecção. Mostrar bastante credibilidade, mostrar bastante, como que fala, profissionalismo, preparo, para que ele deixe o seu imóvel. Mesmo porque, como que até existe uma proporção entre ele vender o imóvel já desocupado ou ele estar ocupando, porque são, como que fala, posturas diferentes, né? Uma vez que você está morando no imóvel, uma vez que o imóvel está desocupado, existe mais ou menos uma proporção, uma ideia, ou não? Não tem. Não, isso é muito relativo, Edgar. Cada caso é um caso, cada cliente é uma história, uma situação, cada um está passando por um processo de vida, é muito individual. Tem cliente que está em processo de divórcio, tem cliente que mudou do país, tem cliente que a família aumentou, foi transferido para São Paulo. É muito, muito variado esse cenário. Não dá para dizer que existe uma situação que seja mais recorrente. Tá. Dentro do alto padrão, funciona também bastante a questão da parceria, porque é difícil você manter uma qualidade em você criar um grande portfólio de imóveis, né, de alto padrão, e ao mesmo tempo você ter um pool de possíveis compradores de alto padrão, né? Você falou do Gustavo Feola e a gente tocou muito nesse assunto da importância das parcerias e da importância de o cara escolher ficar um especialista, um perito em alguma área. Por exemplo, o Feola ele é mais voltado à área de incorporadores, né? O lado de compra. Então ele faz muito parceria para o outro lado de vendas. Qual que é a sua recomendação para esse contexto? Segue essa mesma linha? Segue totalmente essa linha. As parcerias são vitais e cada vez mais importantes no mercado, né? O mercado americano já funciona assim, o brasileiro, que acho que ainda estava um pouco ultrapassado nesse aspecto, e basicamente, todas as transações são feitas em parcerias. Então, às vezes, o cliente te passa um pedido, uma encomenda, e eu uso os meus parceiros, inclusive podem ter alguns aqui até me assistindo, que eu vi que tinha alguns amigos que entraram aqui, e eles são fundamentais nesse processo, nesse ciclo, porque o cliente ele quer velocidade, eficiência, agilidade. Então, a gente tem que trazer o resultado para o cliente. Os parceiros são seus aliados, né? Totalmente importante a participação deles. Ninguém faz negócio sozinho no mundo tão conectado e com tanta velocidade como hoje. Edgar, você perde muito tempo e eu já acostumei a trabalhar dessa forma, então eu nem me vejo trabalhando de outra forma. Sim. E aí, normalmente, tem no mercado de alto padrão, é muito comum ter só duas pontas, né? E aí o processo do 50-50, 50-50, ou é comum Pode também ter, ter três lados e ter um intermediador no meio? pode ter três lados, pode ter dois lados, muito comum. Vai variar também do tipo de desafio que vai ser Aquele for imóvel. lançado e quantas pessoas você vai envolver, né? Então, tem pessoas que às vezes você precisa de ajuda para o atendimento, você vai por um, dois, três, um cuida da parte captadora do imóvel, o outro está cuidando do cliente, então isso também é variado. Sim. E em um dos meus podcasts, Tiago, eu gravei com a Chay. A Chay, ela vai estar aqui na nossa live também, especialista em home stage. E lá nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum ter open house. E as open house acontecem muito com imóveis de alto padrão, né?
imprime melhor nessas condições, por ser um imóvel de alto valor, né, onde também para esse tipo de evento requer um pouco de investimento, porque é um evento, né, que se estabelece por um período, seja 30 dias, uma semana, um final de semana e por aí vai. Como que está esse cenário, principalmente Brasil, São Paulo, que eu vejo que acontece muito pouco, né? Muito pouco ainda comparado aos Estados Unidos. Algumas empresas têm trazido esse conceito dos Estados Unidos para cá. A Remax é uma que faz muito isso, né, aqui, principalmente eu vejo por São Paulo. E o legal é que eles fazem voltado não para o público final, eles fazem o open house voltado para os outros corretores conhecer o imóvel. Porque quem vai trazer, na verdade, o cliente são os outros corretores. Nos Estados Unidos é muito comum o open house ser para outras imobiliárias. Você tem um imóvel e você vai anunciar para o mercado, olha, eu estou com essa cobertura aqui, você chama todos os seus colegas e muitas vezes esses colegas vão ter um possível cliente para aquele imóvel, eles já, do próprio local, eles já ligam, já fazem um vídeo para o cliente, já mandam, e assim que gera esse negócio, né, nos Estados Unidos. A Daiane, que é uma amiga minha de Nova York, ela falou isso no evento que ela teve com a gente, e é muito comum isso, e a gente vê nos programas de corretagem nos Estados Unidos que isso acontece. E lá há uma integração muito forte entre os colegas, há um coleguismo muito grande no mercado imobiliário. A gente precisa ampliar isso no Brasil. Tem melhorado, viu? Desde que eu comecei, nesses últimos 5, 6 anos aí que eu estou no mercado, eu já percebi uma grande evolução nesse sentido e acredito que deva evoluir cada vez mais. Eu acredito que, na minha opinião, seria mais estratégico se fizesse para os dois, né? Porque o open house para os corretores seria uma espécie de um meeting, Sim, né? sim, Não sim, sim. seria só a estratégia do open house, mas que seria super bacana você reunir, né, os corretores, até para se motivar com aquele ambiente e deixar um período aí até que seja Sim, efetivado, claro que não está muito a longo prazo, porque tem um custo, mas fazer também aberto para o público. Você citou aí, funciona também. você citou muito essa questão, você citou já no podcast, hoje você repetiu, os grandes seriados, documentários ou realities que tem do mercado imobiliário lá principalmente os americanos, né? Quais aí? Cite alguns, eu tenho alguns em mentes aqui, algum que vale a pena a galera investir, dedicar tempo para assistir. Olha, hoje eu tenho assistido menos os novos, tá? Então talvez você esteja um pouco mais antenado nesses um pouco mais atuais. Mas quando eu iniciei no mercado, eu assisti a um que foi uma grande inspiração para mim, que era o Ventes Nova York, Selling New York, que chamava em inglês. Ele tinha outras versões para outros estados, tinha Vende-se Havaí, Vende-se Alasca, Vende-se Pântano. Era muito bacana, mostrava a realidade de diferentes tipos de mercados, casa na praia, casa no Havaí, casa em Nova York, casa na Flórida. Esse era muito legal. Olha, um que também é bacana, apesar de ser muito famoso, mas que traz boas lições, Irmãos à Obra é ótimo, entre outros, né, Edgar? Tem tantos que, assim, um dia eu fui contar na televisão quantos programas tinham envolvendo corretagem, eram mais de 10 programas. É incrível, né? Como o americano, ele gosta de assistir a nossa profissão, né? A profissão do corretor, ou dos envolvidos na corretagem, né? Arquitetos, transformação de ambientes. É muito fascinante, chama muita atenção das pessoas, né? Sim, Os americanos são estrelas, inclusive, tem corretores que são estrelas assim a nível estratosférico, né? São pessoas com 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores. É incrível. é. Show de bola. Inclusive tem um que é a participação do Grant Cardone, que hoje é considerado um dos grandes players do mercado imobiliário. Não é bem um reality só dele, mas ele tem uma participação. Tem um também que é super bacana, que é do Sunset, que Ah, o Sunset, que está no Netflix. na Netflix, que é só as mulheres corretoras lá, super bacana. Vale a pena, galera. Tem que assistir porque são motivadores, né? E vai deixando aqui, galera, também as perguntas. Quem não tiver, enfim, um pouco inibido em falar publicamente, tem caixinha
de perguntas aqui, só deixar que nós vamos responder todas elas. Lembrando que o Thiago gravou um podcast de 1 hora comigo, que está lá no Inside Mobcast. Você pode escolher qualquer plataforma que você goste, né? Desde Spotify, Deezer, Apple, entre outras. Ou você pode também clicar no link aqui na bio e você vai ser direcionado. Tem vários links. Tem o link do podcast. E tem um podcast que eu já lancei, está na 2ª semana já, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que é o tema do meu 2º livro, que vai estar nas livrarias até o final desse mês, agora de março. E, galera, quem perdeu as lives anteriores, nós estamos na live número 22, são 40 dias de live, e aí entra lá no meu grupo do Telegram, que nós vamos repostar essas lives para que vocês não... para que todo mundo possa absorver o conteúdo das lives anteriores, ok? Tiago, quero fazer mais uma pergunta bacana sobre... Você falou dos Estados Unidos, eu vejo que inclusive você vai ter uma imersão lá em Nova York. Qual que é se você puder citar uma ou outra postura que lá tem e que se a gente adotasse aqui já seria interessante, principalmente para o contexto aí do alto padrão? Olha, os corretores americanos, eles têm muitas virtudes interessantes que nós poderemos nos inspirar e aplicar. Entre elas acho que o profissionalismo extremo, né? Eles seguem muito processos, procedimentos, follow-up, eles dão realmente uma atenção do começo ao fim ao cliente, eles não soltam o cliente no meio do caminho, né? Acho que o americano ele é bem mais sério nesse sentido. Questão das parcerias, como eu falei, eles se enxergam de uma forma muito mais unida a categoria, né? Algumas outras categorias, até no Brasil a gente percebe união em outras categorias, eu acho que falta isso no corretor. E outra, o corretor precisa ter orgulho dessa carreira. Os americanos têm muito orgulho em falar que são corretores de imóveis, eles batem no peito, é uma das carreiras mais bem vistas até, entre todas as carreiras nos Estados Unidos. O pessoal fala com orgulho, eles investem na imagem deles. Então o corretor brasileiro ele precisa ter orgulho do que ele faz, né? Não, tem gente que tem vergonha, né, de falar sou corretor de imóveis, a pessoa mal fala para os familiares e para os amigos que é corretor. A gente precisa ter mais orgulho dessa carreira. Quando a gente acreditar na gente, os outros vão respeitar mais a gente. E não somente isso, né? Tem algumas... Como eu, enfim, estou fazendo live todo dia aqui, sempre vem algum feedback, alguma experiência, né? Eu só não lembro se foi o Felipe ou quem foi, de estar falando que foi fazer uma parceria com o corretor de imóveis e o corretor tinha um cliente e aí o corretor chegou no mesmo horário com o cliente. E no final, ele não soube explicar nada, porque ele não conhecia nada daquele imóvel, né? E ficou só parado assistindo a explicação praticamente do dono daquela residência. Então, isso mostra bastante o despreparo dentro da nossa profissão, né? Então, eu mesmo fui abordado por um corretor recentemente, eu estava prospectando um imóvel comercial, e aí ele, de 4 imóveis, ele não tinha chave, e dos 3 ele não tinha a ficha completa do imóvel. Sempre eu fazia uma pergunta, ele não sabia responder. Então, parece, não é nem coisa absurda, né? São o básico do básico, né? Não leva a chave, não chega primeiro, não conhece o imóvel, não tem a ficha técnica do imóvel. Então, o que está faltando, na sua opinião? E aí a gente não pode, como que fala, categorizar. São Paulo é diferente porque não é, enfim. Inclusive esse feedback de São Paulo e também de Campinas, que está a 1 hora da grande São Paulo, né? Então, o que está faltando na sua opinião, para que o profissional na área de imóveis tenha essa consciência de que precisa se profissionalizar?
Olha, novamente a gente usando, vamos usar o exemplo dos americanos que trabalham bem nesse sentido. E eles têm inspirado algumas empresas aqui no Brasil. Primeiro que lá eles trabalham sempre com o exclusivo. O corretor, ele só pega um listing, né, uma captação se for exclusiva. E um corretor ele não consegue trabalhar muito mais do que 10, 15, no máximo 20 imóveis. E obviamente essas gestões que ele vai ter, ele vai conhecer a fundo o imóvel, ele vai saber todos os detalhes. Então acho que cada vez mais os corretores, as imobiliárias, elas devem se inspirar nesse trabalho de gestão, que eles chamam, ou exclusividade, porque através disso você vai conhecer tudo do imóvel. Lá, vamos falar agora, o corretor do vendedor nesse caso. O corretor que é do comprador, ele tem a obrigação, no mínimo, seja chegar antes, que o cara chegue um pouco antes, esteja junto com o corretor que conheça o imóvel, o parceiro que é o captador. Ele tem que ter uma noção, pelo menos, razoável do que ele está apresentando, né? Acho que isso também é fundamental, sim, ele estudar sobre o produto que ele vai falar e apresentar. Show de bola. Galera, segue aqui, Thiago.granato, tá aqui fixado. Segue também Inside Mob, Edgar Ueda Oficial. E, galera, lembrando que nós estamos com uma turnê do evento Inside Mob, vários eventos roadshows espalhados pelo país. Nós vamos fazer em Florianópolis, Balneário, nós vamos fazer em Aracaju, nós vamos fazer em Vitória, Belo Horizonte, nós vamos fazer em Maceió, nós vamos fazer em Joinville, agora em Torres, fechamos hoje a cidade de Torres, um grande evento do mercado imobiliário, e em Campinas nos dias 2 e 3 de setembro, para mais de 1.500 convidados, mais de 20 palestrantes. Inclusive o Thiago aqui está na lista para participar de um dos nossos grandes eventos, como já participou do podcast e agora com a live. O Thiago aqui já é figurinha carimbada aqui dentro do nosso projeto. Então, quero fazer uma pergunta. O Thiago também é autor de um livro, né, Thiago? Você é coautor de um grande livro. Tá aqui, ó. Tá Olá. aqui. Me conta um pouquinho o que você colocou neste livro. Olha, primeiro que a gente deve agradecer a ideia que foi do Felipe Adalto, nosso amigo, que participou também do seu podcast. A ideia é a partir do Felipe, e ele conseguiu juntar 22 profissionais do mercado, de cidades variadas, de atuações variadas, né, que são aqui, ó, a gente vai citar alguns aqui, o Aldemar, Salvino, o Anderson, tem o Felipe Rocha, o Pierre, o Remo Granata, que é da Remax, entre outros grandes autores e profissionais. Basicamente, cada um trouxe as suas experiências, os seus aprendizados, a sua história de vida, aqueles cases reais, o chão de fábrica do mercado imobiliário, né? Não tem aquela fórmula mágica, são histórias de superação, sofrimento, o que o cara fez que funcionou na sua imobiliária, na sua cidade, na sua história, e cada um traz aqui com muita paixão, com muito carinho. Contamos cada um em um capítulo, né? A gente só tinha um capítulo cada um para poder contar, então a gente trouxe as nossas histórias, o que a gente acha que pode ajudar os colegas. Então, esses livros são para vocês, corretores, imobiliárias, pessoas apaixonadas pelo mercado. A gente resolveu trazer essa publicação para ajudar. E é legal que são histórias diferentes, então é uma leitura agradável, né? São textos inspiradores, você lê as histórias aqui e podendo aplicar aos seus mercados, independente do que, por exemplo, o Pierre, que é um amigo meu lá de Canoas, ele é um expert em pós-venda, e o capítulo dele fala de pós-venda. Apesar dele trabalhar com Minha Casa Minha Vida, o que ele faz no pós-venda funciona maravilhosamente para todos os mercados. Funciona para o alto padrão, funciona para o médio, funciona para qualquer segmento, na verdade. Nós vamos ter uma live com o PR aqui. Isso que eu ia falar, o Pierre é um case que tem que estar presente, porque o que ele faz é incrível. Então, eu acho que todo mundo deve se capacitar, devemos nos apoiar, como eu falei, nós profissionais do mercado. Você está fazendo esse trabalho fantástico, tantos outros amigos aí, o pessoal o Sérgio, o pessoal do Café Imobiliário, tantos outros, né? Tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal que a gente deve se unir e se apoiar.
Inclusive o pessoal aqui, não sei se foi o Zanotto ou o Guilherme, entraram aqui do Café Imobiliário. Abraço para a galera. A gente tem que estimular esses players, essas pessoas que geram conteúdo. O nosso mercado ainda é muito carente de bons conteúdos e, de fato, quem hoje consegue se dispor para isso, a gente tem que parabenizar. Lembrando que tudo é feito a quatro mãos, inclusive esse nosso projeto, que é essa maratona de lives. Então, não esqueça, em algum momento dessa live, você clicar nessa setinha, que é um aviãozinho, seleciona 5 pessoas e traz essas pessoas aqui para nossa live. E não esqueça de dar o coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho, like que você der, mais o Instagram interpreta que essa live tá bacana e ele começa a mudar o algoritmo e passar para mais gente. E essa live vai ficar 24 horas no ar, então faça isso em algum momento, indique, estimule para que as pessoas participem. Praticamente 30 dias atrás, a gente estava com 2.000 e poucos seguidores, já dobramos, né? Graças a todo mundo, Thiago. Então, esse é um projeto a quatro mãos, tem que te parabenizar, que você é sempre solícito. E eu quero fazer um gancho, até nessa questão que você está falando do PR, você, o Felipe, outros players, o Sérgio. A especialização é muito importante, né? Conhecer o mercado imobiliário de forma geral também é importante. Inclusive, eu cito muito no meu projeto o Nexialista, que é o tema do meu livro do mercado imobiliário que eu estou lançando, vou lançar no meu evento, que fala muito de vocês escolher algo para ser o especialista. O Thiago é lembrado por alto padrão. O PR é lembrado por ser pós-venda. Tem outro que é lembrado por isso. Então, você é percebido como um especialista naquela área. E você tem que ser polivalente, conhecendo outras áreas, né? Você conhece, por exemplo, de muitas outras coisas, principalmente a parte jurídica, a parte financeira. A gente precisa estar antenado. Então, eu fiz aqui um podcast com o Trinca, o Anderson Trinca, que é o nosso amigo. Grande amigo, está no livro também. Ele Está no está no livro livro. também. Ele está no livro, né? E olha que interessante. Ele falou, Edgar, eu nichei em imóveis de terceiro, nichei em médio padrão, nichei no raio de 5 quilômetros, nichei na região do ABC. Então, ou seja, é importante escolher, né? Porque às vezes o cara faz aluguel, faz baixo padrão, faz médio, faz alto, faz um monte de coisa e não consegue criar uma identidade forte, um posicionamento forte, né? Eu acho super importante, sim, nichar. É importante você encontrar aquilo que você se sente bem e gosta de fazer, né? Que você tenha prazer em fazer. Tem amigos meus que são excelentes na parte de locação, e aí ele escolhe um nicho de locação, um público para atender. Dentro do nicho de locação, eu escolho atender só apartamentos arrojados, com projetos legais de arquitetura. Tem caras que são fantásticos para atender só casas. São pessoas que são expert em casas, que tem uma outra dinâmica de atendimento. Tem gente que é muito boa em atender determinadas áreas, regiões, micro-regiões, porque São Paulo é muito grande, você não vai conseguir abraçar o mundo. Então é muito importante, sim, a especialização e você ser reconhecido e talentoso numa coisa, né? Numa posição. Como num time de futebol, né? Você tem que escolher uma posição que você se sente melhor, mais confortável e desenvolver o seu melhor nessa posição. Show de bola, galera. Deixa aqui a pergunta que nós já vamos entrar nas perguntas. Tiago, onde te acha? Você é mais presente em qual rede social? Você tem site? Você vai ter uma imersão agora, parece que é em Nova York, né? Me conta um pouquinho mais aí dos seus... Vou falar. A rede que eu mais uso é o Instagram hoje em dia, né? Acho que é a rede que a maior parte do público também tem usado bastante. Tem corretores que são muito mais presentes, alguns amigos meus que são excelentes na parte dos vídeos, no YouTube, em outras mídias. Eu confesso que ainda preciso evoluir nessas questões. Falando sobre a missão Nova York, tá? Eu vou contar um pouquinho como começou a missão São Paulo, que depois inspirou a edição Nova York.
a gente aqui em São Paulo, né, por ser o centro do Brasil, até da América Latina, onde acontecem as maiores questões imobiliárias do país, recebe muitos amigos de várias regiões, né? E os amigos vinham para cá, pediam para conhecer os empreendimentos, me leva, eu quero ver, quero ver. E eu comecei a fazer isso, né? Levava os colegas, amigos, isso começou a se criar um interesse cada vez maior nas pessoas. Um dia o Sérgio Langer virou, né, para mim e falou, vamos organizar um evento, vamos fazer uma coisa bem feita sobre isso, a gente cria o conteúdo, chama alguns players do mercado para falar e leva esse público para conhecer os empreendimentos, eles poderem pisar, estar ali junto com o arquiteto, com o incorporador que fez aquele prédio, eles viverem uma experiência mesmo, né, de troca de informação, de network. E a gente fez a primeira edição agora em outubro, setembro, outubro, junto com o Conecta, né, junto com o Conecta, digo, na mesma semana. Foi um sucesso, recebemos pessoas de 11 cidades diferentes do Brasil, estiveram lá 30 pessoas conosco para essa imersão, vieram panelistas como a menina que eu te falei, a Daiane, de Nova York, que ela representa a Compass, que é uma das maiores agências dos Estados Unidos, tivemos players importantes do mercado de São Paulo, de construtoras, de imobiliárias, e todos se entregando muito, foi muito legal isso, Edgar, o pessoal dando o melhor de si, trazendo um conteúdo incrível para o pessoal, uma inspiração, e todo mundo que participou do evento, a gente teve um feedback muito bom, essas pessoas ficaram muito contentes. Fizemos a segunda edição agora também, 2, 3 semanas atrás, foi um sucesso. E através disso surgiu a ideia de fazermos em Nova York. A Daiane veio para cá e falou, por que não fazermos uma em Nova York, que é o maior mercado, talvez o mais competitivo, o mais dinâmico do mundo, e que também inspira tantos de nós, e já estamos aí com um número bem bacana, além das nossas expectativas de pessoas que estão investindo, se locomovendo daqui para Nova York para viver essa mesma experiência lá, né? Então vai ser muito bacana para todos nós aí, mesmo os organizadores quanto para os participantes, essa imersão no mercado nova-iorquino, junto de grandes profissionais, e estamos muito ansiosos e animados. Só para falar então, vai ser dia 19 a dia 21 de maio. Quem quiser maiores informações, pode entrar no meu Instagram, no do Sérgio Langer, chama a gente ali no direct, depois eu te passo o link aí, Edgar, eu vou postar aqui para a galera. Entra, comprem, porque estão esgotando as vagas, daqui a pouco a gente não consegue ter mais gente lá, até pela estrutura, né? Então, corram, porque vai ser um evento muito legal. Ó, então, ó, quer saber mais? É só aqui, ó, tá aqui, @thiago.granato. Só segue lá que tem o link, ou chama ele no direct, que ele tira todas as suas dúvidas para que você possa participar desse grande projeto. Mais uma vez, galera, ó, essa live vai ficar 24 horas no ar, seleciona aqui essa setinha, seleciona 5 pessoas e chama essa galera para participar da nossa live, ela vai ficar 24 horas no ar. Quem perdeu os podcasts anteriores, inclusive o Sérgio está aqui, ó, Sérgio Langer, já fiz com ele o podcast sobre marketing, sobre tendências, sobre tecnologia. Então entra lá no grupo do Telegram, que tem o link na bio, na página do Inside Mob. Entra nesse grupo do Telegram que eu vou fazer toda a repostagem de todas as 40 lives. Você vai ficar um especialista, um PhD. Ó, o PR está aqui, ele vai fazer também conosco uma live para falar sobre a pós-venda. E se você quer assistir, ouvir o podcast com o Sérgio, o podcast com o Thiago, tem o link também. O podcast já está disponível, principalmente do Sérgio. O Thiago vai entrar semana que vem. E também o podcast do meu novo livro, O Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, ok? Thiago, nós estamos aí chegando ao final dessa live, né? Eu vou deixar esse gostinho, sempre é bom deixar esse gostinho de quero mais, para que as pessoas, né, venham, né, participar e ouvir o podcast principalmente. E é isso, cara, eu agradeço, você é um cara genial, você é um cara do bem, super antenado aí, e quero te ver aí mais vezes aí conosco nos novos projetos que nós temos aí pela frente. Edgar, eu que agradeço, é um prazer estar conectado com gente como você,
e tantos outros bons desse mercado que me inspiram. A gente cria amizades incríveis, parcerias incríveis. Então é um prazer, um privilégio ajudar todo mundo aí, estar com vocês. Eu estou aprendendo aqui com todo mundo, sou um aprendiz.